Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala e a Ele rogamos que derrame suas bênçãos e sua misericórdia sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre sua família e seus companheiros e demais seguidores até o dia do juízo final. Recebemos mais uma vez a triste notícia do encerramento das mesquitas e todos estamos informados. Não temos nenhum comentário porque a situação é bem sabida, mas também recebemos a boa nova, a boa notícia da parte de Allah subhanahu wa ta'ala através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que disse que os melhores dias do ano são estes em que nos encontramos, os primeiros 10 dias deste mês em que nos encontramos. E qual é a notícia? A notícia é que os dias também têm seu líder. O líder dos dias é a sexta-feira. E se estes são os melhores dias em que Allah subhanahu wa ta'ala gosta de ver os seus servos a fazerem aquilo que lhe agrada, acontece que neste ano esta é a única sexta-feira dentro desses dias. Então estamos na melhor sexta-feira deste ano. Vamos aproveitar e fazer dua, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que do mesmo jeito que Ele fez surgir esta doença, do mesmo jeito desapareça. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenha encaminhados até a nossa morte. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala tudo o que pudermos pedir do bem deste dunya e do akhirah. Essa é a boa notícia que nós temos nesta sexta-feira de hoje. Então, o nosso tema neste sermão seria simplesmente uma recomendação. Conhecemos irmãos que quando as mesquitas foram encerradas, deixaram de fazer o salat. E se não deixaram de vez, passaram a fazer 2 salates. Salatul Fajr e Salatul Isha. O Dhuhr foi com corona, Asr acompanhou corona e Maghrib morreu com corona. Para alguns irmãos, queríamos encorajar aos irmãos a partir de palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "La taj'alu buyutakum qubura." Não transformem vossas casas em sepulturas, não transformem vossos bairros em cemitérios. O que quer dizer com isso? Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam falou estas palavras, estava em frente dos muçulmanos que faziam 5 salates obrigatórios. E por que ele falou isso? Porque há pessoas que estão acostumadas a fazer o salat obrigatório e o facultativo na mesquita, e em casa não fazem salat. A casa onde o dono não faz sunnah é um qabr. Não está-se a falar das mulheres. Sabemos que a obrigação da mulher é fazer salat em casa. E o profeta estava a falar com homens. La taj'alu buyutakum qubura. Não transformem vossas casas em sepulturas. Criem o hábito de fazer a oração facultativa em casa, à noite, de dia. Antes de vir para o Salatul Fajr, faça sunnah. 2 rakats em casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia assim. Fazia 2 rakats de sunnah e estatelava-se um pouco a conversar com sua esposa
à espera do Adhan. Quando chegasse aí, o salat que ia fazer seria aquele que ele disse: quando alguém entra na mesquita não pode sentar antes de fazer 2 rakats, mas fez sunnah em casa. A Nabi alayhi salatu wassalam, quando fizesse dhuhr, saía para casa fazer sunnah lá em casa. Depois de dhuhr, saía da mesquita para casa e fazia sunnah lá. Tudo que nós sabemos que é sunnah, a Nabi alayhi salatu wassalam não fazia na mesquita. Eu sei que é um pouco complicado, difícil para aqueles que trabalham, tipo, sair do trabalho para casa, fazer sunnah. Não. Estamos a falar de pessoas que podem fazer isso. No caso do trabalhador, acho que a situação é outra. Aproveita a fazer aqui a sunnah e volta para o trabalho. Mas o aconselhável é que a oração facultativa se faça em casa. E aqui apenas a oração obrigatória ou aquela sunnah de você fazer 2 rakats antes de sentar. Tudo bem. Se o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam recomenda-nos a fazer a sunnah em casa, que tal nesta situação em que mesmo a obrigação tem que fazer em casa? Aí aparece uma outra recomendação. Assim que as mesquitas estarão encerradas, transforme-se no imamo da casa. Está aí a conversar. Quando chega o tempo de dhuhr, vá para casa fazer o salat, liderar as pessoas. Assim você está a mostrar aquela preocupação de estar na mesquita com os outros irmãos. Não vamos desleixar isso de não se vai na mesquita, a mulher há de fazer sozinha, esses miúdos vão fazer. Não, corra para casa. Fazer o jamá com aquele povo lá em casa. Sinta-se na obrigação de fazer isso. Porque já que a mesquita está fechada, mesquita é sua casa. Allah disse assim: "Ejalu buyutakum qibla", transformem as vossas casas em local de culto. Em situações como estas, esse versículo foi revelado a referir o tempo de Moisés, quando eles viviam em perseguição, não podiam ter um lugar certo de culto. Então Allah disse: "Waj'alu buyutakum qibla", transformem vossas casas em lugares de culto. Agora, o jamá que não vamos poder fazer aqui é para fazer em casa, e o primeiro responsável é você, dono da casa, você que é o marido. Pode ser que você é muito ocupado. Arranje uma criança que pode liderar o salat. Não pode faltar jamá lá em casa. Essa é a segunda recomendação. A terceira recomendação: durante a viagem, às vezes nós paramos porque vimos uma mesquita e fazemos salat, mas há vezes que você está num lugar onde não tem mesquita e já chegou o tempo de salat. Esta terra toda é mesquita. Quem diz é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah fez com que esta terra fosse mesquita para mim e o meu povo. Onde chegar o tempo de salat, faça salat aí. Esta terra é mesquita. Os povos anteriores não eram assim. Se chegasse o tempo de salat, tinham que deixar tudo o que estivessem a fazer, seja onde estivessem, correr para o local de culto. Nós, não. Alhamdulillah. Onde você estiver, faça salat aí. Então, não tem motivo de a pessoa deixar de fazer salat ou começar a desleixar, faz um, outro não faz, porque a mesquita não está aberta. Essa justificação não tem peso nem validade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Queríamos recomendar: você está acostumado a fazer tasbih depois de salat e de jamá. O tasbih não é só da mesquita. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando vocês acabarem de fazer salat, espalhem-se aí pela terra, procurem o sustento de Allah, mas não se esqueçam de mencionar o nome dele.
Vamos criar o hábito de falar sempre de Allah, principalmente quando voltamos para casa. Neste dunya nós não estamos sozinhos. Aqui existem criaturas invisíveis, tem demônios aqui. Atenção com os demônios, porque eles já estão a tomar um grande espaço nas nossas casas. A Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que quando a pessoa volta do trabalho para casa, ou do passeio, ou seja, lá onde tiver ido, quando a pessoa volta, é seguida por demônios, e não são poucos. Eles observam o seu jeito. Se você passa muito tempo sem fazer tasbih, sem pedir perdão a Allah, sem fazer tahmid, sem dizer la ilaha illallah, eles descobrem que este é um vazio. Então começam a lhe seguir, até em sua casa. E aí controla uma outra coisa. Se você vai mencionar o nome de Allah ao entrar em casa, se você vai dar salam à sua família, se você não fizer isso, ele já tem espaço. Tem um próprio que o trabalho dele é içar uma bandeira, bem visível. E todos que não sabiam descobrem que temos espaço. E ele grita: venham, tem espaço e temos comida. Entrou em casa, não deu salam. Entrou ali a assobiar, entrou a cantar. Os demônios estão a vir aí. E eles entram no seu quintal. Você vem com fome? Não sei se pede ou simplesmente destapa, começa a comer e não menciona o nome de Allah, eles vêm comer consigo. E se eles comem consigo, a comida perde bênção, não tem baraka. Ficam ali, ocupam um espaço. Quando chega tempo de dormir, eles controlam o que você diz ao dormir. Se você não fala de Allah, já tem espaço. E atenção, esses demônios do quarto são muito perigosos. A Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: quando você vai se deitar, eu não sei se você costuma dormir nu ou de calção, não sei, isso eu consigo. Mas quando chegar àquela altura de tirar a roupa, diz Bismillah. Este Bismillah vai servir de barreira. Os demônios não vão conseguir olhar para a sua parte privada. Depois vai se deitar. E temos aquelas recomendações dos duás para lermos antes da pessoa dormir. Eles controlam tudo isso. E se chegar um momento em que você precisa da sua esposa, naquele momento íntimo, e você não menciona o nome de Allah, os demônios aproveitam fazer sexo com sua esposa. Os demônios aproveitam fazer sexo com sua esposa. Se os demônios forem fêmeas, se os demônios forem fêmeas, você que está entregue. Aproveitam a sua esposa para você fazer sexo com elas. Estamos a falar de coisas espirituais que materialmente, em termos de ciência, vão dizer: mas como é que é a pessoa fazer sexo com algo? Aqui tem criaturas. Mas você não sabe nada, você só sabe Zahira min al-hayati dunya, a parte aparente da vida mundana. Tem a parte obscura que só Allah sabe. E quem nos informa é o seu mensageiro. Se você não menciona o nome de Allah, o Shaitani tem uma porção aí. Por que eu estou a falar isso? Será por causa desta coisa de encerramento de mesquitas? Sim, porque quando você vem à mesquita, você está na proteção de Allah. E as mesquitas ficaram encerradas. Significa muito tempo. Se você não se controlar, os demônios vão tomar conta de você. A Nabi alayhi salatu wassalam diz que quando a pessoa faz wudu em casa e começa a dar passos para a mesquita, Allah lhe registra como quem está a fazer salat. Se as mesquitas são fechadas, significa que você já perdeu uma boa parte da recompensa sobre o salat. Então faça tudo em casa, a ter em conta que quando se faz o adhan, o Shaitan marca a presença aqui. Primeiro foge, depois volta. Para o quê? Atrapalhar as pessoas que fazem salat. E se a mesquita está fechada, ele vai se concentrar lá em casa, lá no seu trabalho, para lhe atrapalhar mais. Então presta atenção. É um momento muito delicado.
Se você acha que pronto, estou livre, faço o salat a hora que eu quiser, atenção, mais uma coisa. Na medida do possível, sempre que você puder, faça o salat logo na primeira hora. Temos a primeira hora, recomendável. Temos aquela hora um pouco atrasada. E temos a última. Sempre que você puder, faça o salat na primeira hora, mesmo sabendo que não vai à mesquita. Por quê? Preciso dizer? Não. Se chega o tempo de salat e você não faz o salat e morre naquele tempo, tem problemas perante Allah. Por isso a melhor coisa é, chegou o tempo de salat, faz. Não procura ocupação já tipo, a gente não vai à mesquita, então posso fazer na última hora. Essa última hora pode não ser sua. Isto que estou a dizer só funciona com pessoas que gostam de salat. Você devia se perguntar se gosta de salat. Quando você faz salat, como se sente? Porque há pessoas que no salat ficam pesadas. Vão à mesquita, prontos. Como dizem, salat al-takhallus. Um salat só para acabar com o problema, para não dizerem que não fez. Vem aqui, inclina-se, levanta, inclina-se e vai embora. Este encerramento das mesquitas, seja qual for o motivo e para onde nos leva, é também um teste. Porque é normal nos confundir aqui. Aparecer tempo de Dhuhr, no Asr não aparece, Maghrib não Isha, aparece no Fajr às vezes, e a gente pensa que o Asr fez na outra mesquita quando estava em casa. Agora é outro teste. Porque você é quando você está sozinho. A sua realidade está aí. Muitas vezes o salat que fazemos em Jamá aqui é uma cobertura. Quando você está sozinho, como é que se comporta em relação ao salat? Será que você costuma ter saudades de fazer salat? Tipo, fez Fajr e está a demorar, para você está a demorar o Dhuhr. Acontece isso consigo? Se acontece, você é mu'min, não é de brincadeira. Porque outros gostariam de atrasar o movimento de se ela ser da terra ou do solo, para não chegar ao meio-dia. São esses quando se faz adhan, o Pialasiri o Aguntaruira é do nele, não é melagem. Sempre sim, há pessoas que cada adhan para ele é uma novidade. Se não é Pialasiri, não vai, Pia Macaribi. Tinha o quê? In istatatum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu ma warakakum povagani. E sem vergonha, em frente de seus irmãos muçulmanos, diz que isso é Soaleio. Salat, mano, é job. Salat é job mais que comer, e você não para. Salat é job mais que perseguir dinheiro, você não para. Salat é job mais que dormir, que você não para. A Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando fala de pessoas que gostam de salat, ele inclui na lista das 7 pessoas que estarão na sombra de Allah no dia de Qiyamah. Dessas 7 pessoas está aí o homem rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. É um homem, é uma pessoa que tem o seu coração pendurado nas mesquitas. O profeta não disse na mesquita, disse nas mesquitas. O que isso significa? Porque o muçulmano verdadeiro, real, que gosta de salat, quando sai de casa já ativa o alarme de salat, muito cedo. Segundo o movimento daquele dia, hoje quero chegar na zona X, e até essa hora já será Dhuhr. Então, onde é que existe mesquita ali? Começa a procurar. O coração já está pendurado numa mesquita do outro bairro. E se eu saio dali, olhando para a distância, estou a pé, ou o meio que eu uso,
acho que Asr será no lugar X. Onde é que está a mesquita naquela zona ali? Já está com o coração pendurado na outra mesquita. Então o profeta diz que toda pessoa que pendura seu coração nas mesquitas estará na sombra de Allah, nesse dia em que não haverá sombra, senão essa única sombra. Mas é normal encontrar pessoas desnorteadas, não sabem a hora em que se encontram. São esses que quando se faz o adhan, você não está a ver que ainda é dia e que só deve ser Dhuhr ou Asr. Ou está nas encalas wala gavi. Pinli, só taros e haleios encalo rio. Em pleno dia eu sou alexenio. Quer dizer, canto ele não é tá. Vamos falar Dhuhr lelola. Canso lá, então o paparia, aliás, este não tem o coração pendurado nas mesquitas. Por isso nós recomendamos, não é obrigação, mas é uma recomendação. Numa única cidade, o horário de Salat não pode ser exatamente na mesma hora. Se esta mesquita faz Dhuhr 12h30, a outra deve fazer 12h15, a outra 12, a outra mesquita 12h45, que é para permitir aqueles que perdem Jamá aqui, irem a tempo de encontrar o Jamá na outra mesquita, para manter as pessoas atualizadas com o tempo do Salat. Essa preocupação deve andar conosco. Tudo o que fazemos deve vir depois do Salat. Todas as nossas atividades devem aparecer depois do Salat. Mu'min é assim, toda a sua programação, primeiro Salat. Vou ao banco e com aquelas filas longas, com esse tempo de corona, acho que às 12 vai dar quando eu estou lá e depois é tempo de Dhuhr. Então qual é o banco, qual é o balcão que dá para eu ir, que é para depois dar um salto e entrar na mesquita próxima? É assim que o mu'min faz. Mas você tem que ser acordado mesmo de dia. Salat, Salat, pergunta 3 vezes. Nem a própria palavra Salat entra no ouvido dele. Alô, mas não sei que tu anira gani, tia anira te turia gami sei que tu nyola com Salat. Canti gani ha? Quando você põe o Salat na sua rotina, em primeiro lugar, pode acreditar, irmão, que antes do Salat, se você morrer, Allah registra você como quem fez o Salat, por causa daquela intenção, aquela preocupação. Por isso o profeta Muhammad a.s. diz que aquele que intenciona acordar à noite para fazer Salat e não conseguir acordar por um motivo ou por outro, Allah registra como se tivesse acordado e feito o Salat. Temos que andar com essa preocupação ao ponto de o Salat ser uma referência na nossa vida. Ao ponto dos seus filhos saberem que papá faz Salat e aparecer ele a gritar: papá, já fizeram o adhan? Oh papá, hoje não vai rezar? As crianças não perguntam a um pai desleixado isso aí: papá, hoje não vai rezar? Se ele não costuma rezar, como é que a criança vai perguntar? A criança só vai perguntar a um pai que constantemente faz Salat. Sabe, nossas crianças aprendem a fazer o wudu sem o pai dizer lave, faz, não. Só por estar a ver todos os dias. Então, essas palavras todas, só por causa do encerramento das mesquitas. O Salat continua. E o chefe lá em casa é você. E a Jamá, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala do Salat no Corão, diz: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ordene os seus filhos, a sua família a fazer Salat, mas seja você o primeiro a ter paciência no Salat. As crianças devem ver você a fazer Salat. Não seja aquele pai mafioso que vê ali e diz: a fazer Salat, na manhã, é na virou. Temos muitos desses, muito sérios. Que é Salat? Não quero brincadeira, que é Salat? Você já fez Salat? Até pergunta a filha mais nova se já fez Salat. Menina não se pergunta, vai te responder que se ela estiver no ciclo. Menina é com a mãe. Quer saber se ela fez Salat? Vai ter com a mãe. Ei, esta miúda
Oh, Carissano, acabou. Como é que você vai se sentir perguntar à sua filha: você já fez solat? Vai fazer solat? Papá, não. Mas por quê? Porque acontece e você esquece. Não, ali, só para onde ele acabar. Papá, Carissana. O tua agora kan swaliala. Só na hora ela tá na mãe pai, vale. Mohone nele oani o bebê já tá para o swali aí. Papá, não tem brincadeira com solat qual. É o primeiro brincalhão esse aí. Kalau taje ni wauti ni vira taru e swala. Mati na muiwaka. Ya kalau nteko ni kan hiya nteko. Mas já pia kwani, fez solat. Liderança não é assim. No meio do povo enganar sozinho, tia. Então vamos ter muita paciência com essas palavras, mas eu só queria recomendar. As mesquitas vão fechar. Hoje é o último dia que vamos fazer salat em Jama. Vamos fechar. E não sabemos se passados esses 30 dias a situação vai piorar ou não. Não sabemos. Gostaria que essas recomendações fossem levadas em conta com muita seriedade. Lá em casa, solat com a família. Se eu pudesse gritar para as senhoras lá, diria: não façam solat até o senhor voltar. Principalmente aqueles que têm negócios, vida particular, não esses que trabalham nos escritórios do aparelho do Estado. Esses que vão ao mercado, voltam, têm sua barraca, conseguem fechar. A família não devia fazer solat até ele voltar. Imam, olha, eu não estou a tirar essas recomendações da minha cabeça. Uma vez, o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a fazer distribuição de sadaqa, pessoalmente, e o trabalho levou tempo, chegou o tempo de salat, e ele mandou Bilal: vai dizer ao fulano para liderar o salat, estou a vir. Porque ele tinha que acabar com aquele trabalho ali. Quando acabou com o trabalho, chegou à mesquita, o salat já estava no fim. O que ele fez? Como profeta, podia parar ali e mandar repetir. Tipo, podia. Mas sabe o que ele fez? Foi para as casas dele. Quem não fez salat? Eu. Quem não fez salat? Vamos fazer jamá. Fez jamá em casa com a família. Por perder o jamá da mesquita, foi fazer o jamá com a família. Este mês vamos perder o salat da mesquita. Faça em casa com sua família, como o profeta fazia, alayhi salatu wassalam. Se você for um polígamo, Asr com jamá na primeira casa, Zuhur, Maghrib na outra casa, Isha na outra casa, até. Sisa mtimpela kenyu wira, não pode wira nem chuva que isso ela. Também com swali vamos swali. Porque nós só sabemos mandar só. Himetibani, me cocorria. Vano nati ni tinho o kimu manene o swaliha. Tempo ela otene va. Eu não vou exceder em palavras neste khutbah porque gostaria de passar muito tempo a fazer dua. Este dia de hoje é muito importante. Muitos não sabem. A sexta de hoje é única. No tempo do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, nas sextas-feiras, as pessoas chegavam muito cedo à mesquita. Depois do salat al-Jum'ah, quando fizessem Asr, não saíam mais até tempo de Maghrib, porque é provável que entre Asr e Maghrib os duas não são rejeitados perante Allah. Se nós pudéssemos, não estou a obrigar a ninguém, se pudéssemos hoje, depois de Asr, devíamos ficar aqui a fazer dua, cada um do seu jeito. Porque é a última. E não sabemos depois dos 30 o que há de aparecer. Sinceramente, não sabemos. Só Allah sabe o que quer com esta coisa aqui. Só Allah sabe. Então, queria simplesmente falar isto sobre o salat. E nós sabemos que a nossa melhor ação é o salat. وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ. Vivam, andem sabendo que a vossa melhor ação é o salat. Faltou o salat, tudo não adianta. E agora o salat está em causa. Salatul Jama'ah. Não vamos aqui falar das vantagens do Salatul Jama'ah. Simplesmente vamos dizer que o Salatul Jama'ah que você fizer em casa durante este tempo terá a mesma recompensa do Jama'ah que você tem feito na mesquita.
Tenha em conta isso. Estão no trabalho, uns 3, 4 colegas muçulmanos, façam a questão de fazer o salat juntos. Estão a viajar, deixam todos, façam o salat. Só para tentar mostrar a Allah. Allah sabe de nós, mas tentar mostrar a Allah que a minha vontade seria, neste momento, estar na mesquita. Quem sente comichão aqui tem problemas de imã. Sinceramente. Aquele quando está na mesquita sente-se mal, começa a culpar o imã de alongar o salat. Outro, essa palestra, porque não acaba, começou a falar há muito tempo. Mano, você está doente e não há médico para isso. Se você não se sente bem na casa de Allah, me diz onde você vai se sentir bem. Vai, na casa de Allah você se sente incomodado. Você pensa que terá mais um lugar para lhe dar sossego. Você está doente, precisa de uma terapia muito forte. E essa terapia é criar hábito de sentar na mesquita. Às vezes sem motivo nenhum. Vir sentar aqui, fazer istighfar, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, até acostumar-se com a mesquita. Aqui tem criaturas que não saem daqui. Outras aparecem no tempo de Fajr e só saem depois da Asr, e quando saem outros aparecem e ficam até o tempo. Aqui é vigiado, mesmo com portas fechadas. Sempre tem visitas aqui. E essas visitas gostam de olhar para quem entra aqui. Então este local vai ficar fechado. É claro que sempre haverá adhan, vamos fazer salat de umas 3, 4 pessoas, mas a maioria não estará aqui. Então, salat, salat, salat. Assim como o Nabi alayhi salatu wassalam disse, a sua última palavra, das últimas palavras, não vou dizer a sua última, das últimas palavras, ao deixar este salat, salat, salat. E nestas situações continuamos a dizer salat, salat, salat. Não brinque com salat. Mano, você não se pergunta quando uma pessoa morre, ninguém vem ali falar de jejum, mas tem que se fazer salat. Você fazia salat e tem que se fazer salat a seu favor. Esse assunto de salat não é brincadeira. Seja qual for o pecado que você cometa aí, escondido sozinho, não seja motivo de você não fazer salat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça desaparecer esta doença e nos devolva ao nosso convívio normal. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe todos aqueles que morreram por esta doença e que dê cura aos que se encontram doentes. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe nossos pecados, nossas falhas, e que se esta doença foi motivada por nossos pecados, que Allah remova esta doença e nos dê o privilégio de nos arrependermos enquanto é tempo. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا محسن. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا محسن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا وصلوا لله تعالى.